Então é isso aí. Então tá aí, lista 14.2. Correto. Isso. Então, questão 17. A questão 17, gente, ela trata de uma função com quantas variáveis? Duas variáveis. Duas variáveis. Duas variáveis. O domínio dela é todo R2 ou tem restrição? Tem uma restrição. Essa que eu não consegui melhorar. Tudo R2 aí, professor. Percebe? Apesar de ter variável, gente. Apesar de ter variável. Bem, quem tá dando eco? Tem alguém com áudio aberto? Tô eu aqui, desculpa. Eu peço só para fechar, porque eu tô ouvindo a minha voz de volta. Mas pode abrir em qualquer momento, tá? Se quiser falar, pode abrir. Só para não dar o eco aqui. Olha só, olha para 17. Apesar de ter uma x e y no denominador, os expoentes são expoentes pares, coeficiente positivo. Então, se você olhar aqui, ó, apesar de ter variável no denominador, essas variáveis podem assumir valores nulos. Não pode? Ou não? Pode ser negativo, sempre, a princípio. Se eu olhar aqui só para a raiz, aqui ela pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, sem problema. Eu só vou me preocupar aqui com o zero, porque se eu zerar aqui e aqui, essa raiz vai dar 1. E 1 menos 1 é zero. É zero. Então, na verdade, tem uma restrição. Né? Se fosse olhar só para a raiz, não teria restrição nenhuma. Mas olhando aqui para o todo, tem uma restrição, sim. Essa função não existe em um par. Em qual par que ela não existe? Em qual par que ela não está definida? 0,0. No par 0,0. Então, o par 0,0 não tem imagem, de fato. Mas o limite aqui não toma o par 0,0 em si. O limite considera pontos que se aproximam de 0,0. Nesses pontos que estão perto de 0,0, a função existe. E aí, será que essa expressão aqui vai dar sempre o mesmo valor, independente do caminho que eu tome para chegar até o ponto 0,0? Esse que é o problema. Tá? Se a gente jogar direto, 0 e 0, o numerador vai tender a quanto? A zero. A zero. E o denominador, já vimos, também é zero. Então, o que nós temos aqui? Zero dividido por zero é indeterminação. Mas por que é indeterminação? Porque é zero dividido por zero ou é porque é próximo de zero dividido por próximo de zero? Bom, uma indeterminação porque eu vou conseguir zero sobre zero. Se eu só substituir, né? Próximo de zero dividido por próximo de zero não é indeterminação. E aí? Bom, eu acho que é porque se você fizer como se faz com qualquer expressão polinomial em que você consegue o limite só substituindo, você vai conseguir o limite igual a zero sobre zero, que é uma indeterminação. Então, no caso, você estaria tentando encontrar o limite de uma indeterminação. E agora o negócio está ficando quente. Olha só, vamos lá. Se eu falo assim, ó, aqui nós estamos falando de limite. Então, o Matheus falou agora, limite, né, dentro da frase aí que vocês estão falando, está sempre limite, certinho. Mas se eu vou até mudar de página, ó, em outro contexto. Se eu chegar aí e falar assim, gente, 0 dividido por qualquer valor. Existe. Zero. É definido, dá zero. Desde que esse qualquer valor não seja zero. Mas se você escrever assim, ó, qualquer valor dividido por zero. Opa, indeterminação. É uma determinação ou não existe? Aí não existe. Quando eu tenho. Não existe divisão Se por o pai zero. não Né? muda. Isso. Aqui é zero cravado. Não existe, não faz sentido. O que é isso? Entendeu? A matemática a gente não consegue enxergar. Então, o que é isso? Não faz sentido. Não existe divisão por zero. Como se fosse um mandamento, né? Primeiro mandamento da matemática. Não dividirás por zero. Não tem divisão por zero. E ali a gente pega um número, que é um número nulo, dividido por zero.
Então, 0 dividido por 0 está nesse contexto aqui. Não existe. Sim? É um contexto de não existência. Não faz sentido. Bom, agora vamos lá para o limite. Dentro do limite, eu tenho um número próximo de 0. Eu gosto até de fazer um zerinho assim deitado, para eu lembrar que não é 0 cravado. É 0,00000 alguma coisa. E no denominador também. É 0 cravado ou um valor próximo de 0? É um valor próximo de 0. Então aqui eu tenho a razão entre dois valores, que são valores próximos de 0. Questão de existência. Existe ou não existe essa expressão? Bem, se não é 0, existe. Não é 0. Então, dentro desse contexto aqui do limite. Então existe. Mas ela pode ser várias coisas, dependendo da natureza. Isso aí. Se aqui for 0,0001 e aqui for 0,0002, essa razão é meio. Se aqui em cima for 0,004 e aqui 0,002, essa razão é 2. Então é isso mesmo, que essa frase que você falou está perfeita. Essa razão aqui existe, mas eu não sei qual é o valor dela, porque eu não sei o quanto esses valores estão perto de 0. Se forem dois valores iguais, essa razão é 1. Então esse de existe, mas eu não sei quanto que é o que define uma indeterminação. Essa é a mesma lógica para as outras, para 1 elevado a infinito, infinito vezes infinito. Isso, então, existem, dentro do limite, existe isso aí. Por exemplo, infinito menos infinito. Um número muito grande menos outro número muito grande. Eu não sei qual que é, então é uma indeterminação. Né? O valor é 0 elevado, aliás, 0 não, né? Valor próximo de 0 elevado a valor próximo de 0. É uma outra indeterminação. Porque você disse aí, 1 elevado a próximo de 0. É uma indeterminação. Então existem, né, várias estruturas que nos levam à indeterminação. Eu só queria destacar isso, que a indeterminação eu não sei que valor que é. Eu sei que existe, mas não sei que valor que é. Isso é indeterminado. Tá claro para todos? Essa observação? Sim, professor. Sim. Então, beleza. Então, temos uma indeterminação. Maravilha. Próximo passo, então. Como é que a gente sai dessa indeterminação? L'Hopital. L'Hopital. Só que o L'Hopital só está dentro de um universo. Só pode usar o L'Hopital no universo como uma dimensão só. Lá em funções com uma variável. Aqui eu tenho um universo com duas dimensões. Então, o L'Hopital não cabe aqui. Só se eu conseguir levar isso aqui pro R1, tá? Coordenadas polares? Pode ser, é uma opção. Eu acho que nem precisa, mas pode ser. Já que você falou, vamos fazer então. Como é que ficaria isso aqui em coordenada polar? Mas aí, professor, em coordenadas polares aí não tem restrição para fazer? Vamos ver. Vamos ver se aparece a restrição. Como é que fica o numerador em coordenada polar? R ao quadrado. Isso aí. R quadrado. E denominador? R ao quadrado, raiz de R ao quadrado mais 1, menos 1. Menos 1. Com R tendendo a 0, né? E observar se o valor vale para todo o θ. No caso aqui, percebe que nem ficou explícito o θ. Não tem θ na expressão. Então vai ter restrições para θ? Não. Não, então eu estou tranquilo com relação ao θ aqui, tá? Isso aqui eu estou tranquilo com isso, tá show. Então eu consegui então passar para um problema equivalente com uma variável só. Aqui, se você quiser usar L'Hopital, pode. Não sei nem se convém, porque tem raiz, né, no denominador, mas aqui, nesse momento aqui a indeterminação continua. O R vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Mas agora tem uma variável só. Posso usar L'Hopital tá? Mas eu acho que nem precisa. O que a gente pode fazer aqui para dar uma arrumadinha antes?
Multiplica tudo pelo denominador. Multiplicar tudo pelo... Acho que é conjugado. É conjugado que fala? Eu acho que é. Fator racionalizante. Fator racionalizante, isso aí. Conjugar tem a ver com número... É parecido, mas tem a ver com número complexo, né? É isso aí. Então, eu vou pegar a minha expressão. Obrigado. R ao quadrado mais 1 menos 1. E vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo fator racionalizante. Uhum. Tipo conjugado lá nos complexos. Isso. É algo com a estrutura similar, mas com a continha aqui diferente. Aqui é menos, aqui vai ser mais, né? Qual o objetivo disso? Fazer um produto notável no denominador. Vou fazer um produto notável no denominador, de forma que eu não tenha... Deixa eu trazer aqui a 19 e a 22 para outra tela. De forma que eu não tenha mais raiz no denominador. Né? Está racionalizando. Exatamente. Então, racionalizando o problema... Olha aí. Ficamos assim, ó, limite, quando R tende a zero, numerador fica R ao quadrado, é só repetir, né? Raiz de R ao quadrado, mais 1, e denominador, produto notável, racionalizei, né, o meu objetivo aqui vai cancelar a raiz, de fato. A diferença vezes a soma de dois termos. Então, é o quadrado do primeiro, o quadrado do primeiro é só cancelar a raiz. Menos o quadrado do segundo. Ok? Caímos nesse problema. Vê se está certinho, gente. Se todo mundo viu esse passo. Sim, mas eu acho que vai ter que repetir alguma coisa aí, né? Porque vai dar 0 por 0 de novo. Não, aqui não. Aqui dá para simplificar. Porque aqui, ó, mais um cancela com menos É um. verdade, é E verdade. esse corta com esse. Então simplificou a Esqueci razão de aqui. detalhe, é verdade. Essa razão aqui vai para 1. Apesar de ir para 0, eu sei que esse próximo de 0 e esse são iguais, porque obedecem a mesma regra. Então essa razão vai para 1. Então a minha atenção toda está aqui. Então, tá tudo bem. O R vai para 0. Isso aqui vai para 0. Vai dar 2, né? Vai dar 2. Então, ou seja, nós não pegamos aqui e não consideramos um caminho específico. Eu não considerei só o eixo X, ou só o eixo Y, ou só a identidade, ou só a parábola que passa na origem. Isso aqui está feito de forma geral. Isso aqui está valendo para todo o θ. Então, passei para polar, e no final das contas achei uma constante que vale para todo o θ. Então, posso concluir sim que o limite existe ou não existe? Existe. Existe e vale quanto? 2. Vale 2. Ô, professor, o senhor disse que não precisava fazer por coordenadas polares. Qual seria o outro jeito de fazer? Então, se você multiplicar aqui, racionalizar na forma cartesiana, eu acho que vai ser equivalente. Percebe? Só que o fator racionalizante aqui seria qual? Vai ser raiz de x ao quadrado. É verdade, tá tranquilo. Entendeu? Você poderia multiplicar aqui por esse fator, ainda em coordenada polar. Tá bom? Então, o que a gente fez aqui com R, você ia fazer assim com x e y ao mesmo tempo, sem problema. Você vai multiplicar, tá? E vai cancelar a raiz no denominador, ia simplificar alguma coisa também, similar ao que fizemos aqui, e vai ficar uma parte importante aqui da função, que vai tender a 2. Foi? Foi, engraçado que eu não tinha visto isso aí, a saída simples, pô, tranquila. Então, realmente, tem que fazer, olhou assim, passou para polar, passa para polar. Não, eu percebi ali que dá para racionalizar, dá para dar uma simplificada antes, simplifica antes. Ok? Vamos ver a outra. 19. Olha aí a 19. Vou botar 20 para cá.
Deixa eu aumentar aqui, não é que eu não estou enxergando, gente. Deixa eu aumentar aqui. Tira aqui rapidinho. (19) é uma função que tem 3 variáveis. Qual é o domínio de uma função com 3 variáveis? O R3. O R3. Essa função aqui, ela tem restrição? Ou o domínio dela é todo o R3? Eu acho que é todo R3. Não pode ser. Não. E aí? O E não poderia ser negativo? O y² não pode dar zero? Não, o y² pode dar zero. A função exponencial, ela está definida em todos os reais. Se você tem e elevado a qualquer coisa, o x aqui não tem restrição. Pode ser positivo, Show. pode ser negativo, pode ser zero. Não tem problema. Se for zero, vai dar 1. Se for negativo, é o inverso, multiplicativo. A restrição Então, aí, professor, é no xe, que não pode ser π sobre 2. Então, a tangente, lembra que tangente é seno sobre cosseno? Sim, é verdade. Não, Então, o cosseno não pode ser zero. Então, você pode não ser pode... π sobre 2 e nenhum outro arco côngruo, né? O XY tem que ser... Eu tenho o seguinte, eu tenho que o cosseno de XY tem que ser diferente de zero. Ou seja, o XY, XZ, né? Tem que ser diferente de todos os arcos que me dão cosseno igual a zero. É o π sobre 2 e todos os κπ, né? Todos os arcos π sobre 2 e, na verdade, 3π sobre 2 também. Né? São arcos que me dão cosseno zero. Então, se o produto x vezes z for igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2 ou qualquer arco congruente a esse, né? Aqui está pensando nesse daqui, ó, nesse e nesse. Todos os arcos congruentes a esses dois. Não existe. Tá bom? Aquele ponto ali em questão, vai cair num desses pontos? Aqui o x é π, o y... O que é isso? É zero? É zero. É zero? Não, é teta. Tá parecendo teta, né? É teta. O y é teta. Tá bom, deixa teta. E o z é 1. Então, nesse ponto aí, eu acho que não vai dar problema, percebe? Não está dentro da restrição. Ou mesmo se eu não parar para pensar no domínio, se eu fosse direto substituindo, como é que seria? Eu tenho o e elevado a θ ao quadrado. Vou deixar indicado. E aqui eu tenho tangente de x vezes z. Tangente de π? Tangente de π. É isso? Quanto que é tangente de π? Zero. É zero? É zero? Zero. É zero. Porque seno sobre cosseno, seno de π é zero, né? É zero. Então vai dar zero? Sim. É zero. É zero. Tá? Então isso aqui vai para zero, isso aqui é uma constante. Então, uma constante vezes um número próximo de zero é próximo de zero. Tá? Sem dúvida. Acho que não chegou nem a ser um caso indeterminado. Né? Só a dúvida mesmo é esse θ. Mesmo se aqui fosse zero, se no lugar de θ aqui fosse zero, aqui você teria e elevado a zero, que é 1. Mesmo assim, ainda a resposta seria zero. Professor, então o limite não existe? Por que não existe? Existe sim. O limite é zero, então? É zero, é. Aqui eu tenho uma constante vezes um número próximo de zero. Na verdade, professor, a gente não tem como afirmar se ele existe ainda. A gente só foi por um caminho aí, a substituição. Não, eu não fiz por um caminho. Eu substituí a imagem, porque não é um ponto problemático.
Isso aqui acontece porque a função é contínua nesse ponto. Essa função existe nesse ponto e o limite existe. A gente não tomou um caminho. Não tomei um caminho, não. Aqui eu estou no R3. Para mim chegar nesse ponto aqui, olha só. Se eu estou pegando um ponto do R3, gente, um ponto aqui do R3, eu posso chegar a esse ponto por uma reta, por outra reta, por uma reta vertical, por uma curva qualquer, por uma trajetória qualquer. Entende? Então, se eu estou pensando no R3, existem infinitas trajetórias que eu posso considerar para chegar nesse ponto. Nesse cálculo aqui, eu não considerei nenhuma trajetória. Mas só aí, substituir. Mas aí, professor, considerando que não é θ é zero, se considerar que é zero, isso quer dizer que ele tá se aproximando por x e z, quando o y for igual a zero. Não. Se você fizer ali x, y e z se aproximar do ponto π 0, 1, você não está tomando nenhum caminho ainda. Tá? Beleza. Para você se aproximar pelo eixo z, você tem que fixar. Tem que fazer assim, ó, x é igual a π. Tá? Y é igual a 0. Aí você está formando um caminho. E se nesse você não caminho tem limite. Mas aqui eu não estou fixando, eu estou tendendo. Eu estou pegando assim, ó. Quanto que vale essa expressão aqui quando o y tende a θ? Não importa o θ. Essa expressão tende a essa expressão aqui. Ou o limite é essa expressão. Quanto que vale a tangente quando x tende a π e o z tende a 1? Essa função tende a tangente de π. Ou posso falar outra frase, o limite é tangente de π. Se ele está tendendo por todos os lados? Sim, eu estou falando forma de... Se eu não falei de forma específica, é por todos os lados, vale para todos. Tá? Então aqui eu tenho, o primeiro fator é uma constante, o limite do primeiro fator é uma constante, e o limite do segundo fator é um valor próximo de zero. Então eu posso falar duas frases. A imagem tende a essa expressão e a imagem tende a zero. Ou eu falo, o limite é essa expressão e o limite é zero. E o produto de algo que tem um comportamento constante vezes uma expressão que tende a zero, o produto tende a zero. Ok? É similar ao teorema que a gente fizemos, né, nas últimas aulas. Uma função tem um produto entre duas funções. Uma tende a zero e a outra é limitada. Lembra desse resultado? Desse teorema? Se uma função que é limitada vezes uma que vai para zero vai para zero, imagine uma função que é constante. Uma função que é constante, ela também é limitada. Foi? Foi. Sim, professor. Beleza, então vamos para o próximo. O outro eu apaguei. Era 22, né? Vou copiar aqui, maiorzinho. 22 é uma função com 3 variáveis. Qual é o domínio dessa função? Que tem 3 variáveis. R3. Tem sem restrição? Tem restrição no ponto 000. Então, é o R3 menos o ponto 000. Isso. Então, essa função aqui existe para qualquer trio. O universo R3 todo, né? O espaço R3 todo. Mas não vale para o 000. Então, a imagem não tem. Mas o limite, será que existe? Será que eu posso me aproximar da origem por qualquer trajetória que as imagens irão convergir sempre para o mesmo valor? Aqui vai estar no mesmo caso do primeiro que a gente tinha feito. A gente pode fixar uma variável? Então, você fixar uma variável é porque você está pensando em tomar uma trajetória, não é verdade?
Você quer pegar uma trajetória que se aproxime da origem? Mas quando você fixa num limite, aí não funciona? Então, agora só que você tem que tomar cuidado com o universo que você está trabalhando. Eu falo assim, o universo que é o termo mais comum, mas é o espaço que você está trabalhando. Agora a gente está no espaço R3. Se você fixar x igual a 0, você não tem uma trajetória ainda. Não, Percebe? no caso eu queria colocar x tende a 0. Você quer o x tender a 0, você quer ir para a origem sobre o eixo x, então, aqui? Sim, sim. Sim? Então, beleza. Então, como é que você se refere ao eixo x no R3? Fixando o y? Então, no caso, eu fixaria o x e o y, e no caso você tentaria descobrir z. Daria certo? Algo assim? Então, aí se você fixar, então vamos lá. Se você fixar o x e o y, pode ser. O que é x igual a 0? Isso também vou fazer aqui, abrir uma janelinha, só para ver se todo mundo está pensando a mesma coisa. Se alguém te para aí, ou manda mensagem para você, né? Ah, você faz matemática, você faz física? Fala para mim, o que é x igual a 0, graficamente falando? É um ponto no eixo y. Ou no eixo z. E agora? Não sei, você que faz, você que sabe. Não, Depende do espaço, se for de quantas variáveis. Exatamente. Então, a partir de agora, gente, você tem que tomar muito cuidado com o espaço que você está trabalhando. Tá, geralmente, se for um aluno do ensino fundamental, ele está ainda no nível 0, no espaço com uma dimensão só. No eixo X, não, mas tem alunos que já estão lá no 9º ano, no ensino médio, que já estão trabalhando no plano cartesiano. Então, eles vão ver essa equação nesse contexto. Não, meu aluno do ensino superior já está fazendo geometria analítica, já trabalha já com gráficos no R3. Então, o que é x igual a 0? Se alguém me pergunta, professor, o que é x? Qual é o gráfico de x igual a 0? Vou falar, calma, depende, é isso aí. Qual espaço você está trabalhando? Os reais. O que é x igual a 0 nos reais? Um ponto. É um ponto. O que é x igual a 0 no R2? Uma reta. Uma reta que coincide com o eixo Y. Isso. O que é x igual a 0 no R3? Um plano. Um plano. Tá aqui. Então, x igual... Olha bem, gente, a equação mais simples que existe, x igual a 0. Ela pode ser um ponto, pode ser uma reta, pode ser um plano. E percebe que uma coisa não contradiz a outra? Esse ponto aqui está aqui, não está? E essa reta aqui está aqui. Uma coisa contém a outra. E no R4, o que é x igual a 0? Eu não sei. Aí a gente deixa... Aí a televisão sai do ar. Não consigo visualizar lá no R4 nada. Mas aqui, eu estou em qual universo? Estou trabalhando em qual espaço? R3. R3. Quando eu falo x igual a 0, o que eu penso? Num plano. Qual plano? YZ. YZ. E quando eu falo y igual a 0, o que eu penso? Num plano. Não, no caso, seria só o y igual a 0 ou o x e o y igual a 0? Não. Primeiro eu vou chegar nos dois, mas estou pensando separadamente ainda. Quando eu falo só x igual a 0, eu penso nesse plano aqui, não é? Sim. Quando eu penso só o y igual a 0... É um plano. É o outro plano aqui. Então aqui eu tenho o plano YZ, que é o plano x igual a 0. Eu tenho o plano XZ, que é o plano y igual a 0. Agora, se eu considerar as duas coisas, eu tenho pontos, eu quero pontos que pertencem aos dois planos. Quais são os pontos que pertencem aos dois planos? X igual a 0 e y igual a 0. A reta Z, o eixo Z. Perceberam, gente? No Sim. R3, se você tem uma equação, uma equação sozinha no R3, define uma superfície, uma casca.
Se eu tenho outra equação, eu tenho outra superfície, no caso aqui outro plano, outra casca. Agora, quando eu tenho a interseção dessas duas superfícies, eu tenho o eixo Z, que é uma linha. Então, se você quer se referir agora a uma linha no R3, a uma trajetória, a um caminho, vou botar aqui o caminho C, você precisa da interseção de duas cascas, de duas superfícies. Então, se você quiser se referir a uma linha, a uma trajetória no R3, você precisa escrever a interseção de duas equações, porque cada equação no R3 vai ser de uma superfície. Ok? Então, se você, vamos lá, tudo isso agora dentro do limite. Se você tem um limite, onde você fixa x igual a zero, fixa y igual a zero, e deixa o z livre, tendendo a zero, é um limite específico. Com essas descrições aqui, você está tendendo à origem, sim. Mas você está tendendo à origem sobre qual caminho? Que caminho é esse? Que caminho C é esse? O eixo Z. O eixo Z. Então você vai estar tendendo à origem pelo eixo Z, por cima ou por baixo. Tá? Então, esse aqui é um limite específico. Então, o limite dessa função aqui, até o ponto 0, 0, 0, mas considerando estritamente pontos que estão em cima do eixo Z, você pode calcular. Vamos lá. A função fica mais simples. Se você zerou o x e o y, e aqui zerou mesmo, não está tendendo a zero. Aqui o x não tende a zero, nem o y tende a zero. Aqui o x é igual a zero e o y é igual a zero. Tá? O numerador é quanto? 9z ao quadrado. Ah, não. O numerador é zero. O denominador, que é... E o denominador é 9z ao quadrado. O numerador é zero ou o numerador tende a zero? Ele é zero. Ele é zero. Todo mundo viu que ele é zero? Aqui eu tentei fazer até bem redondinho para destacar isso mesmo. Por que isso aqui é zero? Porque o y não tende a zero. O y é. E aqui tem y. Por mais que o z tende, o y não tende. O y é. E zero, gente, zero vezes qualquer coisa, não tem dúvida. É zero. Então isso aqui vai ser indeterminado? Não. Não, isso aqui, Vai ser o limite é zero. Acabou. Tá? Por mais que isso aqui tende a zero, olha só, isso aqui, se você for olhar, é zero dividido por próximo de zero. Mas não é indeterminado. Porque apesar disso aqui ser zero, isso aqui tender a zero, o numerador é zero. Então, o quociente é zero. Professor, Oi? então o limite vai ser zero em todas as direções ou só na direção Z? Não, essa conta que a gente fez aqui vale só para a trajetória que coincide com o eixo Z. Né? Para uma direção ali Z, né? Isso aí. Então, eu posso falar que o limite geral existe e é zero? Não. Qualquer caminho? Não, isso eu não sei. Por enquanto, só sei o seguinte, que se eu pegar o caminho que tem a direção do eixo Z, como você disse, o limite existe e é zero. E eu posso falar, se eu quiser generalizar, eu posso falar assim, ó, se existir, eu tenho um candidato. Qual é o meu palpite? Zero. Se existir, eu acho que é zero. Mas eu não tenho certeza que se existe. Tá? Posso calcular o limite por outro caminho? Posso, mas com a seguinte ideia. Se você achar zero, não quer dizer nada. Porque o limite aqui por dois caminhos serem iguais a zero, não vai garantir que por todos os caminhos, todos serão iguais a zero. Então, se você calcular, para garantir? se você calcular aqui limite para achar zero, de novo, não vai provar que existe. Mas se você calcular um outro limite e achar diferente do zero, aí sim, dois caminhos diferentes com resultados diferentes no limite, é conclusivo sim, e vai dizer que não existe. Então essa questão de provar dois caminhos diferentes com limites diferentes vale para mostrar que o limite não existe. Mas se fossem iguais, não vale para mostrar que o limite existe.
Você consegue Como é mostrar que aqui um... ficariam as coordenadas cartesianas, as coordenadas polares no R3? Tem como Pois escrever é, assim no R3 ou não? pois é, não. Então, coordenada polar é algo que só existe no universo 2, no R2, no espaço de 2 dimensões. Hum, Entendeu? Matemática tem essas coisas, tem coisas que estão presas, né, cada uma na sua entendi. dimensão. Então, assim, coordenada polar, ela é algo do R2, do espaço com 2 dimensões. Ah, lá no R3 tem algo similar? Tem. Existem as coordenadas esféricas no R3, existem coordenadas cilíndricas, é outra maneira de a gente varrer o R3. A gente pode até falar um pouquinho disso. A gente vai falar, quando chegar o momento lá na parte integral, a gente não vai ter escolha, vai ter que falar. Se quiser adiantar, a gente pode até adiantar alguma coisa. Mas assim, mas também mesmo se fosse mudar o sistema aqui, né, é uma ferramenta, mas acho que nem precisa. Esse exercício em particular, dá para você escrever aqui um outro caminho que vai dar um resultado diferente de zero. E, portanto, você poderá concluir que o limite não existe. Professor, então aí eu poderia zerar só uma direção para fazer o plano e daí, a partir daí, fazer as coordenadas polares? Zerar só uma? Isso, Pode. deixar eu zerar o Z. Se você zerar o Z, você vai ser... Ao zerar o Z, você vai ir automaticamente para o plano XY. E lá no plano XY você pode tomar qualquer trajetória. Sim, ou você pegar ali coordenadas polares. Só que também não vai ser algo genérico, entende? Quando você zera o Z e usa polar em seguida, mesmo que você mostre que o limite existe, mas olha, você vai estar mostrando que ele existe no R2. No R2. E no R2 não é todo o espaço agora, porque agora estou pensando no R3. Então, se você passar para polar e achar lá que o limite não existe, aí tudo bem, não existe. Se não existe no R2, também não vai existir no R3. Mas se você mostrar que existe no R2, ainda não vai ser suficiente para mostrar que existe no R3. Porque você está falando numa dimensão acima. Mas legal, essa ideia é oportuna, bacana. Valeu, Vamos professor. lá, para fechar aqui, consegue me falar para mim uma trajetória ou uma substituição aqui que me dê um limite diferente de zero? Eu posso colocar todo mundo em minha variável. Eu posso chamar y igual a z e x igual a z. Pode ser. A ideia aqui é isso mesmo. A ideia aqui, gente, a inspiração é a seguinte. Aqui eu zerei x e y. Ah, eu vou zerar y e z. Vou dar zero. Ah, eu vou zerar x e z. Vai dar zero. Então, se eu for aqui na mesma estrutura, eu continuo sempre achando zero. Que não mostra que não existe e também não mostra que existe. Então, quando eu começo a jogar alguns caminhos e vai achando zero sempre, a ideia é você tentar tomar uma substituição que torne esses termos aqui semelhantes. Quando você olha aqui para o polinômio, a parte literal desses polinômios, x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, você pode tornar essas partes, né, literais aqui de cada parcela termos semelhantes? Então é isso mesmo. Então, com essa ideia, você faz a troca que você quiser. Fala de novo o que você disse, dá certinho. Y igual a z e x igual a z. Só vou substituir por z. Então você está fazendo o y igual a z, o y igual a z e o z livre. Poderia ser o x livre, o y igual a x e o z igual a x. Tá? Ou qualquer outra estrutura dessa. A questão é tornar os termos semelhantes no denominador. Aqui, o x é igual a z. Então aqui nós temos x ao quadrado, z ao quadrado. Segunda parcela, 4y ao quadrado, 4z ao quadrado. Já dá para reduzir. E última parcela, 9z ao quadrado. Numerador, z vezes z, z ao quadrado. Olha aí. Então, o meu objetivo aqui foi tornar as parcelas do denominador termos semelhantes. Se mesmo assim continuar dando zero, aí eu realmente vou descartar essa ideia de caminho
e vou tentar enquadrar lá no outro teorema. Naquele teorema que a gente fatora, um dos fatores vai para zero, o outro é limitado, e por isso o produto é zero. Esse teorema vale em qualquer dimensão, tá? Mas isso aqui, ó, observe só. Caímos num problema só na variável z. Evidência. Sim? Bota em evidência ou reduz, ó. Aqui reduz um termo só. Não é verdade? Não é 14? Simplifica, dá 1 sobre 14. Ou seja, dois caminhos diferentes. Vou chamar aqui, ó, isso aqui é um C1. Tá? E aqui eu tenho um C2. É que se colocasse em evidência já provaria que não ia dar zero sem precisar calcular. Ah, entendi. Beleza, é verdade. Então, dois caminhos que resultam em limites diferentes. Posso concluir que o limite geral não existe. Tá bom? E se aqui desse zero ainda? Aí eu teria que mostrar que é zero pelo teorema que eu falei. Fatora, um dos termos vai para zero, o outro é uma função limitada. Beleza? Beleza. Veja aí, gente, se tem alguma pergunta. Lucas pediu aqui, professor, também poderia fazer a 14.3, exercício 23? Pode ser. Posso passar para essa 14.3, gente? Sim, Essa aqui professor. fechou. Pode. Essa aqui fechou, né, Ovo? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui a questão. Vai falar de derivadas parciais. Derivadas de ordem superior. Desculpa, gente. 14.3, exercício 23. Achei. Determinar as derivadas parciais de primeira ordem. Posso mudar de página aqui? Estou na 14.3. Ok? Essa aí, Lucas? É essa mesmo, professor. Essa mesmo? Beleza. Essa aí, gente, é uma função com quantas variáveis? Duas. Duas variáveis. Duas. Uma função com duas variáveis admite quantas derivadas parciais? Duas. Duas. Tá? Então, eu posso derivar essa função com relação a x ou posso derivar essa função com relação a y. Tá? Então, quem não viu ainda, assistiu esse vídeo, depois assiste lá com calma. Mas essa é uma das novidades. Uma função com duas variáveis possui duas derivadas de primeira ordem. Posso derivar ela com relação a x ou derivar ela com relação a y. Aí vem a questão da notação. Antes a gente tinha uma linha. A linha indicava a derivada. Não é verdade? Mas agora eu tenho variáveis diferentes. Então a linha não me diz qual é a variável que eu estou considerando. Então a gente troca então a linha pelo xzinho subscrito. Tá? Então f com x subscrito indica a f', só que a derivada na variável x. E a derivada na variável y é a f com y subscrito. Ok? Ok, professor. Beleza. Mas a estrutura dessa função continua sendo função com duas variáveis. Cada uma dessas derivadas parciais, na sua natureza, ainda é uma função com duas variáveis. Se você for derivar de novo, olha o que acontece. Só para aproveitar aqui o gancho, tá? Eu vou pegar essa função que eu derivei com relação a x
e posso derivar com relação a x, ou pego essa que eu derivei com relação a x e derivo com relação a y. Ou pego essa função que eu derivei a princípio com relação a y e derivo com relação a x. Ou pego ela que eu derivei com relação a y e derivo com relação a y. Perceberam? Que uma função com duas variáveis tem duas derivadas parciais de primeira ordem e ela terá 4 derivadas parciais de segunda ordem. E 8 de terceira ordem e 16 de quarta ordem. E assim vai crescendo exponencialmente. Tá bom? Parece até uma fissão nuclear. Vai crescendo. Se fosse 3 variáveis, uma função com 3 variáveis, tem quantas derivadas de primeira ordem? Tem 3 e de segunda ordem. Cada uma vai ter 3, vai ter 9 derivadas de segunda ordem. 27 de terceira ordem, e assim por diante. Tá? Então essa é uma observação importante. E outra questão da notação, tá? Então só para quem não viu ainda. Antes a gente escrevia assim, ó, df dx, a notação formal. Agora não é mais d. A gente vai usar um d aí mais chique, né? Um D do alfabeto cirílico, que é buscar um D aí mais chique só para diferenciar. Então a gente vai usar o D-Ronde, que é um D assim, ó. O meu parece um 2, mas é um D. Tá? É o D-Ronde F. Você vê D-Ronde F, você já sabe que se trata de derivada sobre funções com várias variáveis. Então D-Ronde F, D-Ronde X. É uma derivada parcial de f com relação a x. Ok? Vamos lá. Aqui a função tem duas variáveis. Vou apagar aqui esse esqueminha. Posso apagar? Vou deixar aqui, se eu precisar, apago. Vamos calcular as derivadas parciais. Então, a princípio, vou derivar ela com relação a x primeiro, tá? É o f', só que não usa mais linha. É um xzinho subscrito. Na prática, claro que por definição a derivada parcial vem de um limite, tá? Mas na prática é só você derivar se concentrando apenas em x. Só x que é variável. Combinado? Aqui tem x no numerador e x no denominador. Então vai ter que aplicar a regra do quociente. Todo mundo lembra da regra do quociente? Aquele joguinho? Sim. Derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar. Então vamos lá. Quanto que é a derivada da primeira com relação a x? A. Vezes a segunda sem derivar. Mais ou menos? Menos. Menos a primeira sem derivar. Vezes a derivada da segunda com relação a x. Que é o C. Todos viram? Derivada da primeira com relação a x. A novidade é essa. Dentro da nossa frase vai estar sempre esse com relação a x. Derivada da primeira com relação a x vezes a segunda sem derivar. Menos a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda com relação a x. Tudo dividido pela segunda ao quadrado. Isso. Pela segunda ao quadrado. Vou deixar indicado. Tá? Aqui eu estou fazendo direto, tá? Mas é para deixar claro. Estou supondo aqui que A, B, C e D são constantes, tá? Então é isso. Não sei se dá para simplificar alguma coisa. Dá para simplificar, gente? Se eu fizer aqui a distributiva, vai dar para cortar alguma coisa? Vai sim. Vai dar para cortar ali. O ACX... vai cortar, né? Vamos fazer então. ACX mais ADY menos ACX, não é isso? Menos BCY. Aqui já vai cortar esse ACX, pelo menos ele, né? CX mais DY ao quadrado.
A derivada de f com relação a x vai ser... Aí ficou ADY menos BCY. Então eu posso botar o y em evidência. Pode ser? Vai ficar AD menos BCY em evidência. E aqui eu vou deixar indicado. O denominador só repetir o tempo todo. Então está aqui a derivada parcial de f com relação a x. Posso fazer a mesma coisa, só que derivando com relação a y. Ok? Onde é que estava o perigo aqui dessa questão? Onde é que estava a dificuldade? Lembra aí da equação do... Não, a regrinha do quociente, e você se concentrar só naquela variável, só na variável em questão. Tá? Eu quero derivar agora com relação a y. Então, eu vou derivar de novo, mas pensando só no y. Quanto que é a derivada da primeira com relação a y? B. É B. Vezes a segunda sem derivar. Menos a primeira sem derivar. Ver a derivada da segunda com relação a y, que é d. Que é D. Tudo dividido pela segunda ao quadrado. É a mesma. A derivada de x tem que ser igualzinha à derivada de y? Não, não tem nada a ver. Tá? São contas diferentes. Pode até acontecer uma coincidência, mas não tem nada a ver. Então aqui, como é que fica? Vai cancelar de novo, não vai? Alguma coisa? BDY e BDY. Vai. BCX, Então. vai cancelar, né? Isso É. aí. Muito bem. Então, BDY aqui, da primeira, fazendo a distributiva ali, esse está certinho. BCX mais BDY menos ADX DY. Tudo dividido pela segunda ao quadrado. Eu estou repetindo essa segunda. Então, a gente vai cortar esses termos semelhantes. Posso colocar em evidência o x. Colocando em evidência o x no numerador, a gente fica com BC menos AD vezes x, dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Então está aqui a derivada parcial dessa função com relação a y. O denominador é o mesmo, ó, da outra. Tá? São expressões diferentes. Tá? Então é isso. Então a derivada em si, gente, na prática, é só você ter atenção redobrada para derivar só com relação àquela variável. Você pode ter uma função com 10 variáveis. Deriva com relação a x. Faz de conta que só x é a variável. As outras 9 você faz de conta que é constante. Nesse caso aqui eram 2. Na hora que eu derivei com relação a x, só x que é variável. O y eu fiz de conta que é constante. Na hora que eu acabei de derivar com relação a y, considera só y como variável e toma o x como constante nesse momento. É essa a observação. Tá bom? E são taxas de variações. Tá? Quando você calcula uma derivada, você encontra ali uma regra que te dá a taxa de variação em qualquer ponto. Depois a gente pode fazer um exercício aí para trabalhar um pouco essa interpretação da derivada, que eu acho que é o mais importante. Né? Fazer exercício de derivar, lembrar as regrinhas é ótimo. Mas a Professor? interpretação eu acho que é mais importante. Oi? Professor, usando essa lógica aí da derivada como taxa de variação, a gente pode pensar assim, por exemplo, então se é uma taxa de variação, eu posso dizer que, por exemplo, se eu derivar uma função que tem duas variáveis, x e y, em relação a x, por exemplo, eu posso pensar que o termo que tem só o y, em relação ao x, ele não varia nada, né? Então... Peraí, fala de novo.
Vamos supor, você está supondo que você está pegando você está supondo uma função com duas variáveis. Sim. Sim. E você vai derivar só com relação a x. A x, ok. Quando você deriva com relação a x, beleza, você vai fazer as contas. Pá. Aí vamos lá para a interpretação, então. Você tem derivada com relação a x em qualquer ponto. Em particular, no ponto x0 e y0. Você substitui e vai achar lá um valor k. Sim. O que esse k representa? Esse k representa o coeficiente angular. Peraí. É a derivada, né? Então, é o coeficiente angular da reta tangente a função no ponto x0 e y0. Beleza, exatamente. Uma interpretação é essa. Uma das interpretações de derivada parcial ou derivada simples é a inclinação da reta tangente. Né? Geralmente, didaticamente, a gente já trabalha assim, né? A maioria dos professores gostam de apresentar a derivada nesse contexto gráfico, onde você vê que a derivada é a inclinação da reta tangente. Tá? Só que a gente vai abrir um leque aqui de várias observações, que eu acho que vale a pena a gente falar rapidinho. Foi bom você ter tocado nesse ponto. Quando eu falo de reta tangente, tá claro para todo mundo o que é uma reta tangente? Ela toca o gráfico em apenas um ponto. Exatamente, mais ou menos. Aí é isso aí. Assim, tem uma observação importante. Se eu tenho uma reta, vou aproveitar aqui para a gente falar sobre isso. Se eu tenho uma reta, uma função afim é uma reta. Nesse ponto aqui, tem reta tangente? Sim. E uma reta tangente... Sim, né? É a própria reta, coincidente? É isso. E aí, então, a reta tangente, aí essa explicação fica assim... É verdade, porque uma reta que coincide com ela tem vários pontos em comum, não só, né? Exato. Então, mas é comum a gente falar isso, né? A reta tangente é aquela que tem um ponto. Mas isso faz sentido e é claro, porque geralmente a gente vê o conceito de reta tangente na relação entre reta e circunferência. Curva, né? Entre reta assim? e circunferência. Geralmente assim, educação básica. A reta tangente é a relação da reta com a circunferência. Como é que a reta se relaciona com a circunferência? Ou ela é externa, ou ela é secante, ou ela é tangente. Secante corta em 2 pontos. Externa não toca em um ponto. E tangente toca em um ponto só. Então reta tangente é aquela que toca num ponto só. Só que agora a gente está num conceito mais geral. Tá? A gente não está comparando a reta só com a circunferência. A gente está comparando reta com qualquer gráfico, inclusive outra reta. Então qual é o conceito original mesmo? Vamos lá na raiz. O conceito de reta tangente é aquela reta que na vizinhança do ponto ela se confunde com o gráfico. Se você der um zoom aqui, né, se você tem uma circunferência e aqui tem uma reta tangente, a reta tangente na vizinhança do gráfico ela se confunde com o gráfico. Então a reta tangente é isso. É aquela reta que na vizinhança do ponto ela é a melhor aproximação possível. Né? Deixa eu melhorar. Ela é a melhor aproximação linear daquele gráfico. Tá? Então, reta tangente é a melhor aproximação linear do gráfico na vizinhança daquele ponto. Ou, em outras palavras, na vizinhança do ponto, ela se confunde com o gráfico. Esse que é a ideia de tangência. É de aproximar, ser tangente é ser aproximado. É uma aproximação linear. A ponto de você poder jogar a circunferência fora. Se você pegar aqui, dá um zoom aqui, né, com o microscópio. Na vizinhança desse ponto de tangência, você pode jogar a circunferência fora, ficar com a reta, que você não vai perder muita coisa. Você vai estar com valores próximos dos valores reais. Tá claro? Reta tangente é uma reta que se confunde com o gráfico na vizinhança do ponto. Beleza?
Outra coisa que às vezes passa despercebido, né, às vezes num curso de cálculo 1, um exemplo clássico, função modular, a função que tem quina, aqui na quina, nessas pontinhas, tem reta tangente? Não. 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 Por quê? Porque várias retas você pode passar do ponto e nenhuma vai se aproximar bem. Exatamente. Então, se você está com a ideia que reta tangente é aquela reta que toca em um ponto, você pode ser levado a concluir que nessa quina aqui existem várias retas que tocam nesse ponto. Então, existem infinitas retas tangentes, que é algo completamente equivocado. Numa quina, existem realmente várias retas que tocam aquela quina aqui nesse ponto, mas nenhuma reta se confunde com gráfico. Então, na verdade, nas quinas não existem retas tangentes. Ok? Beleza. Então, se você tem um gráfico qualquer, uma parábola, por exemplo, ela tem reta tangente em todos os pontos? Sim. Sim, né? E é possível calcular a inclinação dessa reta em qualquer ponto. Qual é a regrinha que te dá a inclinação de todas as retas tangentes? A função derivada. A derivada. Derivada no ponto. Então, a derivada no ponto x0 te dá a inclinação da reta em qualquer ponto x0. Ok? Então, curvas que têm derivadas em todos os pontos são curvas que não têm quina. Não é verdade? Se eu tenho uma trajetória que tem quina, ela vem aqui e de repente tem uma quina, nesse ponto tem derivada? Não. Não tem derivada. Mas se eu tenho uma trajetória linear, que ela pode até virar reta, mas eu nem percebo, porque não tem quina, essa aqui ela tem uma qualidade que a outra não tem. Então, ter derivadas em todos os pontos ou não ter quina é uma qualidade de função. Como é que chama essa qualidade? Quando a gente fala que a curva é suave, né, que a curva não tem quina. São funções diferenciáveis. Diferenciáveis. Ou Lembraram? derivadas. Ou deriváveis. Então, isso aí. Então, uma função diferenciável é uma função que tem derivada em todos os pontos. Graficamente falando, é uma curva que não tem quina. Ok? Então, aproveitando esse gancho aí da interpretação de derivada, né? Enfim. Ótimo. Então, a gente já falou, de certa forma, já lembramos, né? Em outros encontros, de função contínua. E agora a gente está lembrando um pouco aí de função diferenciável. Percebe? Lembrando, porque estou falando de função com uma variável só, mas o nosso curso quer falar de funções com 2, 3 ou mais. O que seria essa mesma ideia para uma função com 2 variáveis? Um plano tangente a um sólido. O gráfico antes era uma linha. Agora o meu gráfico aqui não é uma linha. O meu gráfico é uma casca ou uma superfície. Não é assim? Um lençol, sei lá, um paraquedas. Meu gráfico agora é uma casquinha, uma superfície. Antes, a linha tinha retas tangentes. Agora, as minhas superfícies têm planos tangentes. Então, se eu pegar aqui um ponto em particular, aqui eu tenho a superfície. Nesse ponto, existem retas tangentes? Sim. Sim. Existem retas que na vizinhança do ponto, né, se confundem com o gráfico? Sim. Sim. Então, aqui sim, existem infinitas retas tangentes. Que elas têm uma coisa em comum. Elas são coplanares. Mas Elas por que num plano pode ter infinitas retas tangentes e numa quina não? É pela ideia original. O que é reta tangente? É aquela reta que na vizinhança do ponto se confunde com o gráfico. Imagine aqui que se eu tenho aqui a casca de uma laranja.
Aqui eu posso botar uma caneta em cima da casca da laranja, nessa direção, não posso? E ela é uma reta tangente. Na vizinhança desse ponto, a caneta aqui se confunde com o gráfico. Imagine que aqui a curva é essa. E aqui ela se confunde com o gráfico. Existe uma... Ela se aproxima do gráfico ali de forma assim, bem próxima. Diferente da quina. Se eu tiver uma quina aqui, mesmo se fosse uma quina no R3, se for um cone, aqui no vértice do cone, eu não tenho reta tangente. Entendi. Porque aqui não se confunde com o gráfico. Se aproxima, mas não se confunde. Aqui não, aqui se confunde. É como se ela tocasse, se você a olho nu, parece que ela toca mais do que um ponto. Tá? Só que aqui eu posso ter a minha caneta, eu posso girar ela. Ela pode estar nessa direção, mas ela pode estar nessa direção. A minha caneta pode estar nessa direção. Eu posso girar a minha caneta. Se a minha superfície não tem quina, como se fosse uma casca da laranja, eu posso girar a caneta no mesmo ponto, que vão ser infinitas retas tangentes. Mas todas essas retas estão dentro do plano tangente. Tá? Então, dizer que a minha função é diferenciável, aqui, é dizer que ela é uma linha sem quina. Ou uma linha suave. Dizer que uma função com duas variáveis é diferenciável, graficamente, é dizer que eu tenho uma superfície sem quina. Ou uma superfície diferenciável, uma superfície suave. Tá? Então, uma telha, um paraquedas, um paraboloide, são superfícies diferenciáveis. Um cone, como eu fiz agora há pouco, naquela pontinha lá, aí não é mais superfície diferenciável. Aquele telhadinho de casa que a gente desenha, né? Se desenhar assim, um telhadinho de casa assim, é uma superfície que tem uma quina aqui em cima. Então, por conta dessa quina aqui, ela é um exemplo de superfície que não é diferenciável. Tá bom? E se a minha função tem 3 ou mais variáveis? Não tem gráfico. Mas essa ideia de diferenciabilidade continua valendo. Tá? Aí fica só para vocês. Deixa eu ver se eu não estou adiantando muita coisa aqui. Até aqui, gente, como é que está a ideia? Está bem abstrato, mas está dando para entender. Está dando para entender? Tá. Isso, que eu estou fazendo um exercício de voltar com vocês algumas coisas. É como se fosse pegando impulso. A gente volta alguma coisa, pega o impulso e dá um pulo para frente. Uma pergunta. Eu estou vendo aqui, se for atrapalhar, a gente pode conversar em paralelo, outra hora, tá? Mas essa forma que você explicou aqui em cima da casca da laranja, da reta, plano paralelo, seria também uma forma de explicar de botar por água, né? Acabar com a teoria do terraplanismo, né? Porque, na verdade, eu estou analisando aqui que não existe uma reta. A reta é uma ilusão, porque nós vivemos num plano esferoide. Olha, plano esferoide ficou difícil de falar agora. Uma superfície esferoide. Acho que é por aí que eu estou. Ou eu estou viajando muito e a gente pode conversar isso aí. A gente pode conversar depois. Mas é assim, ó, isso aí, a questão dessa. Estou falando assim, qual é a relação que existe entre reta, tangente e curva. Então, com relação a isso, está claro? A ideia. Sim. Né? E a gente pode usar isso para nos ajudar a dar passos para demonstrar resultados ou para dar contra-exemplos, nos casos que você está falando, né, de dar um contra-exemplo para refutar uma afirmação. Pode ser. Então, essa ideia é certa. Você pode usar essa ideia para te ajudar a provar alguma coisa ou te ajudar a refutar alguma coisa. Eu entendi o que você está fazendo. Então, aqui, o que eu quero destacar? A reta tangente está para a linha, assim como o plano tangente está para a superfície. Se eu te perguntar o que é um plano tangente,
É um plano que na vizinhança do ponto ele se confunde com o gráfico. Isso. Tá bom? Então agora eu vou... Isso aí, beleza. Só para não perder aqui o gancho. Professor, rapidinho. Tem Oi? algum material que tem algumas respostas do livro para não precisar, tipo, ficar corrigindo aqui, ficar pedindo questão para fazer, sabe, essas coisas? Não, a resposta, só a resposta, eu já coloquei lá. Tá junto com o material. Ah, então eu não dei uma olhada nisso. É porque no Então, próprio livro tem as respostas, mas não tem as respostas de todas as questões. Ah, não, de todas não. De todas eu não coloquei. Mas existe. Eu sei que existe materiais aí na... Como essa edição antiga, né? Tem sim. Já até do próprio, se não me engano, até do próprio Sturt, de outro autor, com as soluções de tudo. Mas eu não tenho, eu já não sei se eu tenho ainda esse material. Mas assim, eu tenho ali o gabarito com as respostas das ímpares, como geralmente vem, né, nesses livros. Aí isso já está junto com o PDF que eu divulguei na sala virtual. Tudo bem. Valeu. Tá? Mas se eu lembrar aqui do link, onde está o material, eu divulgo para vocês, para acompanhar, sem ia ser problema. show. Se alguém também souber e quiser compartilhar aí, fique à vontade. Valeu, professor. Tá, eu queria só fechar aqui com o Matheus, né, tinha falado da interpretação. Olha aqui, gente, se eu estou nesse ponto, eu tenho várias retas tangentes, não tem? Cada reta tangente dessa, se eu prolongar essas retas, elas vão cortar o chão com um ângulo diferente. É ou não é? Sim. Sim? Então, cada reta dessa vai cortar o chão com um ângulo diferente. Então, eu posso afirmar que cada reta dessa possui uma inclinação diferente. Tá? Quando você calcula a derivada parcial com relação a x, você tem uma função qualquer. Deixa eu botar aqui. Eu tenho uma função qualquer dentro de um sistema, né, dentro de um sistema tridimensional. Dado um ponto fixo, eu estou nesse ponto aqui. Aqui passa várias retas tangentes. Ótimo. Mas tem uma reta que só varia na direção de x. Uma direção aqui paralela à direção de x. Quando você calcula a derivada parcial com relação a x, você está calculando a inclinação de uma dessas retas tangentes. De qual reta tangente? Daquela reta cuja projeção lá no chão é paralela ao eixo x. Quando você deriva com relação a y, você calcula a inclinação de outra reta tangente aqui desse grupo. De qual reta tangente? Daquela reta tangente cuja projeção lá no chão ela é paralela ao eixo y. Tá bom? Então, quando você deriva, calcula as derivadas parciais no ponto específico, em um ponto, tá? Então você deriva e depois substitui o ponto. Você acha um valor, uma constante, que representa a inclinação de retas tangentes. Quando é com relação a x, é essa reta que só varia na direção de x. Quando é com relação a y, é de outra reta, da reta que só varia na direção de y. Foi? Foi. Tá clara essa ideia? E qual seria uma outra interpretação que vale não só para o R2, para o R3, mas para todas as dimensões? Que é a ideia de taxa de variação, que acho que isso também é importante, tá claro? Quando você deriva, depois substitui um ponto e acha uma constante, isso aqui é a inclinação de uma reta tangente. Ótimo. Mas isso aqui também é a taxa de variação. O que é isso? Como assim? Eu estou nesse ponto. Vamos supor que a minha função tem duas variáveis. E eu pudesse controlar essas variáveis. E essa função aqui representa o lucro numa empresa. Se você puder intervir e controlar essas variáveis, supondo que só x varia, supondo que y é constante, a taxa de variação é k. Ou seja, supondo o y constante, supondo que a outra variável, ou as outras variáveis, se fosse o caso, não mudam, para cada uma unidade que você puder
intervir na variável x, você vai ter um incremento ou um decréscimo de k unidades na sua função lucro. Essa que é a ideia de taxa de variação. Tá? Aqui eu tenho a derivada parcial com relação a y no ponto específico. E achei L. O que esse L representa? Supondo que só y está variando, x é constante, para cada y que você puder incrementar no seu modelo, você tem um acréscimo de L na função total. Essa é a ideia de taxa de variação. Tá? Que é a ideia que é aplicada para funções com 3 variáveis, 4, 5, 1000 variáveis. Tá? A parte gráfica para aqui no R3, mas a parte de interpretar como taxa de variação vale para todas as dimensões. Fala comigo, gente. Conseguiram perceber essa ideia da interpretação da taxa da derivada como taxa de variação? Percebi, sim. Maravilha. Tá? Quem não viu isso ainda, é o conteúdo, se eu não me engano, dessa semana, né? Vejam com calma, depois podem botar no grupo do WhatsApp, pode perguntar. Ok? Acho que é isso. Lucas botou aqui, professor, poderia fazer a 40 da 14.3? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na 40. Vamos ver. Olha aí, questão 40. Essa é uma função com quantas variáveis? Uma só. Não. Com infinitas. Ou não? Não com x. É um x só, né? É um x só. Aqui eu tenho o x com índice 1. Eu tenho depois o x com índice 2. Com eu tenho N 3 variáveis. pontinhos. Aqui é como se fosse assim, ó. Isso aqui, de certa forma, aqui a função u é uma função que depende da variável x1, depende da variável x2 e até a variável xn. Em outras palavras, essa seria a estrutura dela, né? Ela não é uma função com uma ou duas variáveis. Ela é uma função com... N deixar variáveis. indicado aqui, com N variáveis. N variáveis. Tá? Eu não sei se eu falei com vocês aqui nos primeiros encontros, no meu mestrado, eu estudei o banco de dados do Enem de 2007. E o meu objetivo era escrever uma função que explicasse a eficácia na aprendizagem matemática dos alunos egressos do ensino médio, né, que estavam querendo ingressar na faculdade. Então, quando você faz lá o ensino médio, o Enem, você preenche lá um questionário socioeconômico com variáveis da família, com variáveis da escola e variáveis individuais. Então, a minha dissertação foi essa, foi analisar, fazer os tratamentos estatísticos adequados para chegar no final das contas e escrever uma função cuja variável resposta é o rendimento em matemática. Quais são as variáveis que influenciavam diretamente no melhor rendimento em matemática? Tanto familiares, quanto escolares, quanto pessoais. No final das contas, eu cheguei numa função com 23 variáveis. Então, ou seja, 23, naquele ano, 23 variáveis, né, distribuídas nesses 3 fatores, individual, né, família e escola, que explicam a eficácia do ensino da matemática. A eficácia, né, na aprendizagem de matemática. E era uma função contínua, era uma função contínua, uma função diferencial, então foi o modelo. A ideia depois era até continuar, né? Mas aí o Enem também teve mudanças estruturais que quebrou um pouco a linha de pesquisa, mas o projeto está de pé ainda, que a ideia depois era continuar para tentar fazer funções, né, nos outros anos, não no intuito só de fazer por fazer, mas com o intuito assim, de identificar variáveis. Claro, tem variável
familiar que a gente não tem como intervir. Tem variáveis individuais que a gente não tem como intervir. A gente pode sugerir, né, aconselhar, mas tem variáveis, as variáveis da escola, aí sim, estão sujeitas à intervenção, tanto privada quanto do Estado, para poder melhorar o ensino de matemática. Essa que foi a minha pegada. Tentar identificar variáveis da escola que pudessem ser objeto de intervenção de políticas, de projetos, tanto na área particular, privada, quanto na área pública, para melhorar a eficácia do ensino da matemática. Você vê, então, uma coisa assim, na educação. Mas estudos similares são aplicados em várias áreas. Na biologia, na química, na medicina, na área financeira. A todo momento você quer... Você não, né? Os técnicos estão querendo buscar uma ferramenta, um modelo matemático que explique alguma coisa. Porque quem tem isso, gente, tem o modelo matemático, ele é uma ferramenta de previsão. Tá? Então aqui N, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 variáveis, pode ser 23 variáveis, e aí vai. Tá bom? Então a função U aqui é uma função com N variáveis. Então ela vai admitir quantas derivadas de primeira ordem? N derivadas. N derivadas de primeira ordem. Sabendo que a derivada de seno de qualquer coisa, botar aqui um x grande para representar qualquer coisa. A derivada de seno de qualquer coisa é cosseno de qualquer coisa, regra da cadeia, vezes a derivada dessa qualquer coisa, já com a regra da cadeia indicada. É assim, não é? A derivada do seno já com a regra da cadeia indicada. Derivada do seno de qualquer coisa é cosseno, vezes a derivada da função que está dentro. Ok? Então, posso continuar? Pode sim. Derivada de U com relação a x1. Derivada de seno de qualquer coisa é cosseno dessa qualquer coisa. Só repetir. Regra da cadeia. Vezes a derivada dessa qualquer coisa aqui com relação a x1. Mas x2, x3, x4 até xn eu vou tomar como constante. E a derivada constante é zero. Então a derivada de todas essas parcelas aqui com relação a x1 é zero. A sua atenção está aqui. Mas por que, professor, que vai levar os outros como constante? Quando você deriva com relação à primeira variável, você se concentra só na primeira variável, só a primeira incógnita que é a variável. Todas as outras... Mas foi aí que eu não peguei. Por que eu vou derivar só em relação a x1? E os outros eu deixo para lá? Porque essa é a ideia de derivada parcial. Quando você tem uma função, nós fizemos aqui alguns exemplos, né, com duas, porque a gente foi direto para n. Quando a gente fez, eu pego uma função com duas variáveis. Quando você deriva com relação a x, na prática, é isso, você considera só x variável. E y, você toma como constante. Tá? Na hora que você pega uma função com duas variáveis e deriva com relação a y, na hora de você calcular a derivada com relação a y, você vai fazer de conta que qual letra que é a variável? Só o y. O x você toma como constante. Se você tem 3 variáveis, você vai ter quantas derivadas parciais? 3. Com relação a x, y e z. É isso? Como é que você calcula a derivada parcial com relação a x? Considera só x variável. E y e z? Toma como constante.
E na hora de derivar com relação a y? Agora eu vou fazer de conta que só y que é variável. E o x e o z que eu encontrar? Faz de conta que é constante. Beleza. E na hora de derivar com relação a z? Deriva como se tivesse só uma variável. Qual? Z. E o x e o y? Nessa conta, você faz de conta que é constante. Entendi, sim. Então eu só vou fazer uma variável, uma derivada de n derivadas. Aqui, ele está pedindo para calcular as derivadas parciais. Essa função aqui vai ter n derivadas parciais, mas vai ter que calcular uma de cada vez. Aqui eu estou calculando a primeira. A primeira derivada parcial é quanto? Estou derivando com relação a x1. A derivada parcial com relação a x1 é derivada de seno é cosseno. E na derivada com relação a x1, eu vou me concentrar só aqui. Quanto que é a derivada de x1? Com relação a x1? É 1. É 1. Calculei a primeira derivada. Mas tem outra. Eu posso derivar u com relação a x2? Posso. Quanto Tá. A a derivada x2? então vai ser cosseno disso aí tudo vezes n. Vezes x2, vamos lá. Mais n, xn. Na verdade, no x2, você vai derivar isso aqui da zero. A derivada das outras vai zerar também. A sua tensão vai estar aqui. Então, você vai derivar 2x2. A derivada de 2x2 com relação a x2 é 2. Você pode fazer isso com x3, com x4, até chegar na última. Vou derivar o u com relação à última variável. Aí sim, é derivada disso tudo. Agora sim que vai ter o n. Então, quando você falou aí que vezes n, na verdade é derivada da última, né? Aqui, quando eu derivo agora o que está dentro com relação a xn, as derivadas das primeiras parcelas zero, e a sua tensão está só na última. A derivada de n vezes xn, com relação a xn, é n. Entendi, Foi? sim. Valeu, professor. É porque eu fiquei em dúvida em tudo nessa aí. Primeiro, em quantas variáveis tinha, eu não entendi. Fiquei em dúvida em tudo aí. Isso. Se você olhar a definição, aqui a gente está indo direto na prática, né? A definição de derivada, eu posso botar aqui algo de forma bem simples, mas eu acho que no vídeo lá eu explico com mais calma. A definição de derivada é a seguinte: quando você deriva f com relação a x em um ponto qualquer, x0. A definição é essa: é um limite onde x só é variável e y é constante. Então, quando eu coloco aqui x livre e y é o y0, estou falando que y já é uma constante. Tá? Menos a imagem no ponto conhecido dividido por x. Olha só. Pela definição, se você analisar aqui, só x que é variável. Percebe? A derivada parcial de f com relação a x é definida por um limite onde só x é variável. O y não é variável, o y é constante. E você calcula aqui, então, a derivada parcial pela definição dentro de um limite. Não é necessário, só quando é realmente obrigatório a gente vai usar isso. Mas na prática é só você ter essa atenção. Derivada parcial com relação a x, só x que é variável. Tem 20 variáveis, e as outras 19? Faz de conta que é constante. Foi ou não foi? Tá show, professor. Foi sim. Show? Beleza. Isso aí. Pessoal, o nosso tempo já fechou, mas a gente pode ver mais alguma coisa. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, a gente pode fazer alguma coisa, ou tá bom, vocês que sabem, vocês que mandam. Alguém tem mais alguma dúvida aí que não quer calar? Eu não. Tá bom? Então tá bom. Então fica assim, ó, amanhã eu vou postar a questão 3. Tá bom? Fique atento com a questão para entregar, valendo ainda a presença. O senhor vai postar de manhã? Então, eu não preparei ainda a questão 3, depende disso. Entendi. Tá? Mas assim que eu fizer, eu tenho outras coisas aqui na minha agenda.
Mas assim que eu preparar a questão, eu posto lá o quanto antes. Tá, ela vai ser pra amanhã mesmo, né? Para amanhã mesmo. A gente vai manter sempre esse ritmo. Tá? De preferência, assim, nós temos ainda 2 tempos de cálculo amanhã. Estou pensando que você está dedicando pelo menos esses 2 tempos para essa questão. Okay. Tá? Mas eu vou deixar aberto até meia-noite. Perfeito. É para trabalho, é para entregar, enfim. Tá bom? Okay. E semana que vem, na terça-feira, eu vou postar realmente a primeira atividade que vai valer ponto. Tá bom? Então fiquem atentos, que vai cobrir todo esse conteúdo inicial que a gente já está abordando nessas questões. Ok. Valeu? Ok. Então é isso, gente. Valeu aí pela participação. Valeu, professor. Valeu. Show de bola. Valeu. Valeu, obrigado a vocês. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Bons estudos aí, boa semana. Valeu.